Olá, meus queridos, vamos começar mais uma semana de aulas remotas e nós estamos estudando função exponencial, né? Então, vamos para mais uma semana de função exponencial e nessa semana, especificamente, nós iremos estudar equação exponencial. Bom, qual é a definição de equação exponencial? Equação exponencial é uma equação em que a incógnita ela se apresenta no expoente. Então, eu tenho uma igualdade, a equação fala de igualdade. Eu tenho expoente, porque é uma equação exponencial. Então, em um dos lados da igualdade, pelo menos em um dos lados da igualdade, eu vou ter uma incógnita no expoente. Então, o método usado para resolver a equação exponencial, o método mais usado, consiste em sempre reduzir as duas igualdades na mesma base, as duas potências na mesma base. Então, basicamente, como é que vai funcionar? Eu vou ter as duas bases sempre maior que zero e menor que 1, e eu vou fazer o seguinte problema. Então, eu tenho duas igualdades, x1, a elevado a x1 e a elevado a x2. Então, como eu tenho as duas bases iguais, indica que os expoentes são iguais. Então, na equação exponencial, você vai sempre trabalhar para deixar os dois membros com a mesma base. Porque se as bases são iguais, indica que os expoentes obrigatoriamente vai ser igual. Tá? Então, quando isso é possível de transformar na mesma base, nós dizemos que essa equação é uma equação exponencial e que essa equação pode ser facilmente resolvida. Então, sempre você vai pegar a igualdade e vai olhar em qual base eu posso transformar as duas. Algumas vezes as bases já vão vir bonitinhas, já vai perceber em que base você vai trabalhar. Em outras vezes você vai trabalhar a base usando as propriedades de potência para que você consiga transformar na base que você deseja. Né? Então, basicamente é isso. Iguala as bases. Se as bases são iguais, aí você vai e posteriormente iguala os expoentes. Nós vamos ver isso na prática nos exercícios, ok? Então, o primeiro exercício é um exercício bem simples, é só para a gente praticar. Né? Então, eu quero o seguinte, eu quero que você resolva em R as seguintes equações exponenciais. Então, a letra A eu tenho 5 elevado a x mais 2 igual a 125. E a letra B eu tenho 0,1 elevado a x é igual a 0,01. Então, vamos lá. Quando você olha a letra A, 5 elevado a x mais 2 e igual a 125, então a sugestão é o quê? A sugestão é que a base que nós iremos utilizar é base 5. Então, observe que do lado esquerdo a base já está em base 5, então nós não vamos precisar mexer do lado esquerdo, apenas nós vamos mexer no lado direito. Então, o lado direito é 125. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse 125 e vai transformar em base 5. Professor, como é que eu faço isso? Fatora o 125. Né? Então, fatorando 125, nós vamos ver que o 125 é 5 elevado a 3. Então, 125 dividido para 5 vai ser 25 para 5. 5 para 5, 1. Então, 125 é 5 elevado a 3. Então, observe que do lado esquerdo eu tenho 5 elevado a x mais 2. Do lado direito eu tenho 5 elevado a 3. Aí observe agora que os expoentes são iguais. Do lado esquerdo, as bases são iguais. Do lado esquerdo a base é 5, do lado direito a base é 5. Então, se as bases são iguais, obrigatoriamente os expoentes são iguais. Então, vamos igualar os expoentes. Igualando os expoentes, eu tenho quem é o expoente do lado esquerdo? X mais 2. Quem é o expoente do lado direito? 3. Então, x mais 2 é igual a 3. Aí é só você resolver tranquilamente. Jogo 2 para o outro lado. Então, x é igual a 3 menos 2. X é igual a 1.
Então, solução para o meu problema é 1, ok? E aí, quando eu substituo lá o 1 no lugar do x, né? Então vai ser 5 elevado a 1 mais 2, então vai ser 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é exatamente 125. Vamos para a letra B. Então, a letra B eu tenho quem? A letra B ela já não tá tão bonita assim, já não dá para olhar e dizer qual base vai ficar, né? Ou seja, então eu vou ter que mexer dos dois lados da igualdade. Então eu tenho 0,1 elevado a x é igual a 0,01. Bom, eu vou transformar os dois em fração, vamos mexer. Então vamos trabalhar primeiro para colocar na mesma base. Então, eu vou transformar os dois em fração. Então, observe, 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido para 10. Então, 0,1 é 1 sobre 10. 0,1 está elevado a x, então 1 sobre 10 também vai estar elevado a x. E 0,01 é 1 sobre 100. Então, eu transformei em fração, né? Já dá para saber que a gente vai trabalhar com base 10, né? Então, vamos mexer. O primeiro membro eu vou deixar do mesmo jeito. 1 sobre 10 elevado a x é igual a quem? 1 sobre quanto é 100 em potência? 100 em potência é 10 elevado ao quadrado. Então, 10 vezes 10 é 100. Então, 10 elevado ao quadrado. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou levar o 10 para cima. Então, vai ficar quem? O expoente do 10, do primeiro membro, quando não tem expoente, é 1. Então, quando eu levo para cima, né, ele está embaixo. Eu vou levar ele para cima, ele vai com expoente com sinal trocado. Então, eu tenho 10 elevado a 1. Quando ele sobe, ele vai ser 10 elevado a menos 1. Propriedade de potência. Exatamente por isso que a gente fez uma revisão de potenciação. A gente vai trabalhar aquelas propriedades que a gente trabalhou lá nas potências. E 1 sobre 10 elevado a menos 2, eu vou levar o 10 para cima, o expoente vai ser com sinal trocado. Então, embaixo ele está positivo, quando eu levo para cima ele vai com sinal negativo. Então, no segundo membro, eu já tenho 10 elevado a menos 2. No primeiro membro, eu ainda tenho que trabalhar ele. Por quê? Porque no primeiro membro eu tenho potência de potência. Como é que eu faço potência de potência? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, vai ser 10 elevado a menos 1 vezes x vai dar menos x. E do outro lado, só fiz baixar 10 elevado a menos 2. Então, observe que as bases agora são iguais. Então, primeiro eu trabalhei a equação para deixar na mesma base. Por quê? Porque sempre que eu tiver bases iguais, eu vou ter expoentes iguais. Então, as bases são iguais, agora a gente vai fazer o quê? Igualar os expoentes. Então, quer dizer o quê? Que menos x é igual a menos 2, igualando os expoentes, e multiplicando por menos 1, x é igual a 2. Então, a solução para o meu problema, solução é 2. E com isso, nós finalizamos a primeira questão. Então, vamos para a segunda questão, a questão mais interessante. A gente vai trabalhar mais propriedade. Eu quero que você resolva as equações. A letra A é 9 elevado a x mais 1 igual a raiz cúbica de 3. E a letra B é 0,2 elevado a x mais 1 igual a raiz de 125. Então, vamos na letra A. Eu tenho 9 elevado a x mais 1 igual a raiz cúbica de 3. Bom, sugere de que eu vou trabalhar com base 3. Né? Professor, por que o senhor sabe que a base você vai trabalhar a base 3? Por quê? Porque potência 9 é potência de 3. E lá, a raiz cúbica de 3, o radicando é 3, então dá para me transformar raiz em expoente. Eu ensinei para vocês como se transforma uma raiz em expoente. Então vamos trabalhar na base 3, vamos trabalhar para que nós colocamos essas duas igualdades na base 3. Então
O que eu vou fazer? Fatoro 9. Então, 9 é quem? É 3 elevado a 2. Então, só fiz substituir. Onde tem 9, eu coloquei 3 elevado a 2. E aí o 9 está elevado a x mais 1. Então, 3 elevado a 2 também vai estar elevado a x mais 1. Igual a quem? Raiz cúbica de 3 é o quê? Como é que eu faço para transformar raiz quadrada ou raiz em expoente? Eu conservo o radicando. E aí o expoente do radicando vai ser o numerador da potência e o índice vai ser o denominador da potência. Então vai ser raiz cúbica de 3, a mesma coisa que 3 elevado a 1 sobre 3. Bom, do lado direito já está ok, já está na base 3. Do lado esquerdo eu ainda tenho que fazer potência de potência. Conservo a base, multiplico os expoentes. Então eu vou ter a base é 3, conservei a base. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Então é 3 elevado a 2x mais 2 igual a quem? 3 elevado a 1 sobre 3. Bom, agora as bases já são iguais. Se as bases são iguais, o que eu faço? Igualo os expoentes. Então, quem é o expoente do primeiro lado? 2x mais 2. Quem é o expoente do lado direito? 1 sobre 3. Então, 2x mais 2 é igual a 1 sobre 3. Faz-se meios pelos extremos. Então, vai ficar quem? 3 vezes 2x mais 2 igual a 1. Né? Então, fazendo a distributiva, eu tenho 3 vezes 2x, vai ser 6x. 3 vezes 2, 6, igual a 1. Então, 6x é igual a 1. O 6 está positivo, ele passa negativo. 1 menos 6. 6x é igual a menos 5. Então, x é igual a quem? Menos 5. O 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a menos 5 sobre 6. Essa é a solução para o meu problema. Vamos para a letra B. A letra B eu tenho quem? 0,2 elevado a x mais 1 igual a raiz quadrada de x. Bom, como a gente já viu, 125 é raiz de potência de 5. Então, sugere que 0,2 também seja potência de 5. Então, nós vamos trabalhar para que essa igualdade seja colocada em potência de 5. Então, vamos trabalhar para colocar na mesma base. Então, quem é 0,2? É 2 sobre 10. 2 sobre 10. Lembra que eu ensinei como se faz transformar número decimal em fração, número decimal finito. Elevado a quem? A x mais 1. Igual a quem? A raiz quadrada de 125. 125 a gente já sabe que é 5 elevado a 3. Simplificando lá, 2 sobre 10 por 2, 2 sobre 2 vai dar 1, 10 sobre 2 vai dar 5, elevado a quem? A x mais 1. E aí, do outro lado, transformando raiz em potência, conserva a base do radicando, a mesma base da potência, 5. O expoente do radicando fica em cima, que é o 3, e o índice da raiz fica embaixo, que é o 2. Sempre que não tiver número, raiz quadrada é 2. Então, agora eu vou levar no primeiro membro, observe que no primeiro membro eu vou levar o 5 para cima. Então, o expoente do 5, sempre que não tem, é 1. O expoente do 5 vai ser 5 elevado a menos 1. Elevado a quem? A x mais 1 igual a 3 sobre 2. Vou fazer a distributiva no expoente, porque eu tenho potência de potência, conservo a base, multiplico os expoentes. Então, vai ser 5 vezes 5 elevado a quem? Menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Igual a quem? A 3 sobre 2. Bom, agora que as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, o expoente do primeiro lado eu tenho x menos x menos 1. O expoente do segundo lado é 3 sobre 2. Fazendo a distributiva, eu tenho 2 vezes menos x menos 1 é igual a 3, fazendo meios pelos extremos. Vou fazer a distributiva. 2 vezes menos x vai ser menos 2x. 2 vezes menos 1 vai ser menos 2, igual a 3. Então, menos 2 é igual a 3. O 2 está negativo, vai positivo. Então, menos 2x é igual a 5. Multiplica por menos 1. 2x é igual a menos 5. Então, x é igual a menos 5 sobre 2.
Então, a solução para o meu problema, menos 5 sobre 2. Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte. Agora a gente vai para uma questão mais aplicada, né? Eu ensinei como se faz as continhas, agora a gente vai para uma questão aplicada. Diz o seguinte: com a seca, estima-se que o nível de água em metros de um reservatório daqui a T anos seja NT igual a 7,6 vezes 4 elevado a menos 0,2T. Ele está perguntando qual é o tempo necessário para que o nível de água se reduza à oitava parte do nível atual. Então, primeira coisa, eu vou ter que ter dois trabalhos. Primeiro, descobrir qual é o nível atual. Segundo, é descobrir qual é a oitava parte dele para eu poder fazer a continha. Então, observe o seguinte. Meu primeiro trabalho é descobrir qual é o nível atual. Então, o nível atual é só usar t igual a zero. Né? Nível atual é hoje. Né? Então, hoje, meu tempo não está contado. Eu vou começar de hoje, então o tempo é zero. Então, o que eu vou fazer para descobrir o nível atual? Vou pegar a função e onde tiver t, coloca zero. Então, n de t é igual a 7,0,6 7,6 vezes 4 elevado a 0,2 vezes 0. Então, n de 0 vai ser 7,6 vezes 4 elevado a menos 0,2 vezes 0 vai dar 0. Então, qualquer potência elevada a 0 é 1. Então, vai ser 7,6. 4 elevado a 0 é 1. 7,6 vezes 1 vai dar 7,6. Então, quer dizer que o nível atual é 7,6. Agora, o que eu vou fazer? A oitava parte é pegar o quê? Pegar o que eu tenho hoje e dividir por 8. Então, quer dizer que n de t vai ser igual a 7,6 dividido por 8. Então, para me descobrir o tempo, o que eu devo fazer? Onde tiver n de t, eu vou colocar quem? 7,6 sobre 8. Então, vamos lá. Agora eu quero o tempo, então eu vou substituir n de t. Quem é n de t? 7,6 sobre 8 é igual a quem? 7,6 vezes 4 elevado a menos 0,2t. Fazendo meios pelos extremos, eu tenho 8 vezes 7,6 vezes 4 elevado a menos 2t igual a 7,6. Fazendo meios pelos extremos. Então, está multiplicando, tudo que está multiplicando passa dividindo, então vai ser 4 elevado a menos 0,2t é igual a quem? 7,6 dividido por quem? O 8 está multiplicando, ele passa dividindo, 7,6 está multiplicando, passa dividindo. Observe que eu posso simplificar por 7,6. Então, vai ser 4 elevado a menos 0,2t é igual a 7,6 por 7,6 vai dar 1. E embaixo eu tenho 8 vezes 7,6, dividido por 7,6, cancela 7,6, sobra 1. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho essa igualdade, 4 elevado a 2, 0,2t igual a menos 8. Agora, para me resolver essa igualdade, eu tenho que colocar em potência de 2. Por que é potência de 2? Porque o 4 é potência de 2 e o 8 é potência de 2. Então, vamos substituir. O 4 é quem? É 2 elevado a 2. Então, vai ser 2 elevado a 2 elevado a quem? A menos 0,2t. E o 8 é quem? É 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, do primeiro membro, eu vou fazer a multiplicação, conservar a base, multiplico os expoentes. Então, vai ser 4. 2 elevado a quem? 2 vezes menos 0,2t vai dar menos 0,4t. Igual a o 2, a potência está embaixo, eu vou levar para cima, então eu troco o sinal do expoente. Então, vai ser 1 sobre 2 elevado a 3, levando a potência para cima, vai ser 2 elevado a menos 3. Agora, observe que as bases são iguais. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, vai ser quem? 0,4t menos 0,4t é igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, 0,4t é igual a 3.
Então, T é igual a 3 sobre 0,4. Então, 3 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 30 dividido para 4 vai ser 7,5. Então, portanto, vai precisar o quê? De 7,6 meses para que o nível de água se reduza à oitava parte. Bom, com isso nós finalizamos a primeira aula. Já já nós voltamos com a segunda aula. Até mais.